Boa noite, bem-vindos ao debate do Polígrafo SIC Europa, uma parceria entre a SIC, o jornal Polígrafo e o Parlamento Europeu. O tema da desinformação tem ganho importância no quadro da União Europeia por várias ondas e vários choques sucessivos. Primeiro com o Brexit, depois mais tarde com as eleições de 2019, em que em Bruxelas se temeu que pelo menos um terço do Parlamento ficasse nas mãos de partidos populistas, os números não foram assim tão maus, e agora mais recentemente pelo pico e por esta crise da saúde, e nomeadamente o tema das vacinas. Para este programa convidámos Ana Gomes, foi durante muitos anos eurodeputada do Partido Socialista, já deixou o Parlamento Europeu em 2019, Carlos Coelho, foi durante 20 anos eurodeputado do PSD, também deixou o Parlamento Europeu nesse mesmo ano de 2019, e o Fernando Esteves, que é o diretor do jornal Polígrafo e que faz todas as semanas com a SIC, o Polígrafo SIC. Fernando, começo por ti. Este tema da desinformação, das fake news, foi um tema que passou durante muito tempo ao lado da agenda europeia. O Brexit, obviamente, assustou muita gente, as eleições de 2019 também, mas de então para cá tem criado uma atração grande e agora assiste-se com a questão da pandemia e da saúde a um pico muito grande de... Sim, totalmente. Esta infodémia, portanto, é a pandemia da desinformação que veio com a Covid-19, é uma coisa avassaladora, é a história da desinformação mais avassaladora da história da humanidade. Ela corre por toda a Europa, as fake news, as notícias falsas, as falsidades que são distribuídas à escala europeia, portanto são replicadas por todos os países. Há versões de notícias falsas para Portugal, para a Espanha, para a Inglaterra, portanto estamos a falar muitas vezes de movimentos concertados para, de facto, desinformar e para espalhar a confusão. Mas são coisas organizadas, ou porque quando olhamos para a crise como a que estamos a viver, são as mais graves, são coisas organizadas, ou são aquelas informações que há uma pessoa que diz qualquer coisa sobre uma vacina e que de repente se propaga no Facebook? As duas coisas. Temos desde a desinformação plantada estrategicamente para escalar pela Europa e pelo mundo. Nós no Polígrafo fazemos parte de uma aliança, que é a Coronavirus Facts Alliance, que agrega cerca de 130 órgãos de comunicação social de 70 países diferentes. E nós já fizemos já verificámos cerca de 11 mil rumores ou falsidades sobre coronavírus no mundo inteiro. E nós constatámos já que existe claramente uma estratégia concertada por parte de grupos localizados para disseminar a mesma informação por todo o mundo. Nós encontramos o mesmo tipo de boatos aqui, nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Argentina, etc. Nós, por exemplo, agora acabamos de aderir a outra coligação, a Latam Chequeia, para verificar falsidades sobre vacinas apenas, sobre vacinas anti-Covid. Porquê? Porque chegámos à conclusão que, mesmo no espaço latino-americano, havia claramente também estratégias e agentes concertados no sentido de fazer circular as mesmas falsidades dentro deste território da língua latina. Depois temos também, obviamente, aqueles atores individuais, não é, que gostam de espalhar a confusão, que alguns têm alguma escala a nível local, a nível até nacional, mas que o fazem ou porque, de facto, já foram eles próprios influenciados por alguma informação que receberam do exterior, ou então porque simplesmente gostam de disseminar a confusão. Não existem incendiários só nas florestas, existem incendiários nas redes sociais, fundamentalmente, que às vezes têm um alcance que nós não temos muito a noção, mas existem contas de Facebook que têm alcance de 2 milhões de pessoas. Quer dizer, isto é avassalador em termos de depois... Para quem verifica, para quem tem a responsabilidade de alguma forma de controlar a disseminação destas informações, é quase um labirinto, é quase impossível. Daí que seja tão importante que nós sejamos cada vez mais rápidos a chegar à origem da desinformação. Quanto mais rapidamente nós chegarmos à origem, mais eficazes somos a travar a sua disseminação. Ana Gomes, durante muitos anos, e aliás mais do que 10, 15, 20 anos, o movimento anti-vacinas foi crescendo em alguns países europeus, enfim, muitas vezes sem se ligando muito. A verdade é que alguns dos países onde esse problema é um problema mesmo de saúde pública, França é o sítio onde há mais gente a não acreditar em vacinas. Acha que estas decisões agora mais recentes da União Europeia, para além do lado político,
também é por causa do medo que, de repente, tem uma opinião pública onde há muita gente que, durante anos, foi crescendo dúvidas em relação a efeitos de medicamentos, nomeadamente vacinas. Pois, boa noite a todos. Pois eu penso que já bem bastava os agentes direcionados para essa propaganda enganosa. Não é por acaso que desinformação era o nome do departamento de propaganda do KGB, e vimos campanhas organizadas, temos visto campanhas organizadas de desinformação para vender banha da cobra ou para ter efeitos políticos, designadamente por agentes estatais, como a Rússia, na Geórgia, na Ucrânia, o Brexit, a eleição de Trump em 2016, etc, etc. Mas já não bastava, portanto, essas fontes de desinformação organizada para, no fundo, a própria União Europeia se expor e dar o flanco a essas pessoas que querem fazer campanha contra as vacinas e essas organizações, porque tem sido tão mal gerido tudo isto, com um começo auspicioso, penso eu, que foi o de se organizar, portanto, e se patrocinar a investigação que deu lugar à vacina, mas depois a forma como a distribuição e a própria produção tem estado a ser organizada, em que a União Europeia se deixou governos no Conselho, e de resto sob a presidência portuguesa e Comissão, se deixaram completamente maniatar por uma percepção que é de que isto é um produto de mercado. Ora, não estamos a falar de um produto de mercado, estamos a falar de um bem comum que devia, obviamente, obrigar os poderes públicos a assumir a necessidade de haver uma pluralidade de produção em todos os continentes, porque isto é uma questão a nível global, e, obviamente, a não deixar a União Europeia ficar como hoje está nas mãos das farmacêuticas. A questão da quebra das patentes para mim é uma questão essencial, de resto, em conformidade com as regras da OMC, em conformidade com aquilo que, por exemplo, a África do Sul e a Índia estão Fizeram a pedir. No caso da SIDA, e, portanto, também. A União Europeia não se está a ajudar, e este último episódio, pondo em causa a própria vacina da AstraZeneca, é um desastre. Eu lamento, mas devo dizer que estou assustada, realmente. Eu, como europeísta, estou assustada com a forma como está a ser tão mal gerido. E, portanto, já não bastavam as forças que têm projetos de destruição da democracia e de destruição do próprio projeto europeu. E não estou a referir-me, eu concordo com o Fernando quando diz que há os indivíduos a título, enfim, pessoal, que se fazem instrumentos de disseminação de notícias falsas. Há aqueles que têm o propósito do lucro, porque o que, no fundo, os média digitais vieram a introduzir é uma velocidade de propagação, e daí, como o Fernando dizia, também a importância de atalhar rapidamente e de fazer o fact-checking. Mas, já não, sem dúvida, há aqui organizações estatais e não estatais com um propósito de envenenar a democracia, de destruir a democracia, de minar a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais ou europeias e, enfim, e de alguma maneira acabamos por lhes dar munições, como o episódio das vacinas a nível europeu está a acontecer. Sim. Só queria terminar que eu penso que esta questão não podemos retirar desta equação a questão fundamental da regulação das grandes plataformas digitais, claro, que são os veículos essenciais para, no fundo, tornar hoje bastante marginais os jornalistas e o trabalho dos mídias tradicionais de fact-checking, e que retiram o lucro e sustentabilidade aos mídias tradicionais e, sobretudo, que se prestam a ser veículos destas verdadeiras campanhas organizadas de desinformação. Carlos, acha que estas decisões, mesmo recentes, desta semana, de vários governos da União Europeia, que não foram em conjunto, mas acabaram por ser quase em cadeia, tiveram muito a ver com esta questão de haver a confiança dos cidadãos, estarem, no fundo, ser muito difícil de gerir a confiança dos cidadãos na vacinação e, de repente, terem que tomar decisões que não tinham propriamente uma base científica ou não parecem ter uma base científica? Ricardo, para ser sincero, isto é um problema de ser preso por ter cão e ser preso por não ter. Se não se reagisse ao que aconteceu, toda a gente ia dizer que os poderes públicos eram irresponsáveis,
O que nós tivemos aqui foi o mecanismo do princípio da precaução. E eu acho que esse princípio é legítimo. Face a um conjunto de situações identificadas em que há o risco de haver uma relação entre a aplicação da vacina e um conjunto de situações médicas, eu acho que o princípio da precaução é ajustado. Não se trata de proibir a vacina, trata-se de suspender durante alguns dias. Provavelmente só até amanhã. Até que a autoridade europeia confirme se há ou não risco. Portanto, eu acho que relativamente a este episódio seria pior ao contrário. Isto é, se perante circunstâncias em que há suspeitas sobre a idoneidade das vacinas, ninguém fizesse nada. Agora, vamos ser claros, há campanhas de desinformação sobre as vacinas. Claro. E há uma população que há uma aceita população isso frágil e relativamente a isso nós temos que reagir. A desinformação pode ser acidental ou pode ser intencional. É acidental quando as pessoas partilham nas redes sociais informações falsas porque pensam que elas são verdadeiras ou porque acreditam no meio que as divulgou. É intencional quando há forças, organizações, pessoas aplicadas em fazer mal. Estados até. Nós tivemos durante a campanha das presidenciais um caso desses. Houve uma fotografia de uma mulher em topless e houve quem achasse que ela era parecida com a Marisa Matias e circulou nas redes sociais a ideia de que uma candidata às presidenciais andava a fazer topless. Independentemente da questão de saber se na sociedade de hoje há algum problema uma mulher fazer topless, a verdade é que não era a Marisa Matias. Eu acho que houve pessoas que partilharam aquilo por brincadeira, no sentido de dizer, olha, há uma candidata com pouca roupa, mas houve pessoas que o fizeram com a vontade de ferir eleitoralmente uma candidata e de lançar a lama para cima dela. Tivemos há poucos dias um plano de desconfinamento que circulou pelo WhatsApp pelo país inteiro. Um plano de desconfinamento que, com certeza... Que de repente muita gente tomou como uma coisa verdadeira. Ricardo, sob esse ponto de vista, eu acho que em poucas horas estava na mão de milhões de pessoas. Eu acho que o esclarecimento é muito importante e gostava de dar os parabéns ao Polígrafo SIC Europa. Aquilo que fizeram, por exemplo, relativamente à vacina da Pfizer, desconstruindo a ideia de que havia idosos a morrer com a vacina, é o tipo de atitude que se deve fazer para credibilizar as vacinas. Claro. Há imensa desinformação que passa, por exemplo, durante o princípio do confinamento, passou a ideia de que se uma pessoa bebesse lexívia ou álcool, estava mais protegido contra o Covid. Foi o Trump, que ajudou a disseminar. Numa intervenção pateta, a fazer isso nos Estados Unidos, e nós sabemos que nos Estados Unidos houve imensos problemas de pessoas que seguiram essa instrução e que beberam produtos que acabaram por ter consequências graves nos casos, letais noutras. Mas não foi só nos Estados Unidos. Na Bélgica, os envenenamentos por ingestão de álcool e lexívia subiram 15%. Por causa dessas campanhas. Portanto, nós estamos perante campanhas de desinformação que são nocivas para a saúde pública, porque há pessoas que acreditam naquilo que circula. A necessidade de fazer frente a essas campanhas de desinformação é essencial. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, que todos os anos define as 10 maiores pragas contra a saúde pública mundial, já elegeu os movimentos anti-vacinas, a desinformação anti-vacinas, como uma das maiores 10 pragas, à frente de doenças como a SIDA, por exemplo, ou a malária. Portanto, isto é algo muito presente já, e até, eu lembro-me que até a própria doutora Ana Gomes já foi vítima. Sim. Eu lembro-me o Polígrafo, por exemplo, já desmontou uma falsidade segundo a qual a doutora Ana Gomes e outros eurodeputados eram financiados por George Soros, por exemplo, não é? É muito engraçado. É uma de várias. É muito engraçado nós, se recuarmos até à história da desinformação, nós percebemos que a primeira grande campanha global de desinformação foi feita nos anos 70, foi levada a cabo pela Rússia, curiosamente, pela União Soviética, então. Curiosamente, passado tanto tempo, ainda é a principal produtora de desinformação no mundo, e na altura chamava-se Operação Infecção. E em que é que consistia? Eles plantaram, os serviços secretos russos, KGB plantou uma notícia num jornal indiano chamado The Patriot. E a notícia tinha o seguinte título: SIDA pode invadir a Índia
doença misteriosa causada por experiências americanas. E dizia-se que, na notícia, dizia-se que o vírus teria sido criado em laboratório, num laboratório americano, como agora se diz que o coronavírus foi criado também num laboratório ou chinês ou americano. Mas pronto, é uma conspiração universal. Essa notícia seguiu o seu rumo, fez o seu caminho. Através dos serviços secretos russos, ela foi sendo plantada em vários países, nomeadamente em África. 4 anos depois, ela chegou à CBS. A CBS noticiou um rumor que 4 anos tinha sido plantado no The Patriot, um jornal indiano mínimo, e que depois fez o seu curso até a África, Europa e chegou aos Estados Unidos. Bastante mais depressa. Em 2005, uma consultora fez um estudo em África sobre a SIDA e o conhecimento da SIDA e chegaram à conclusão de que 50% da população africana consultada considerava que, de facto, o vírus da SIDA tinha sido criado pelos americanos em laboratório. Isto é extraordinário, não é? Por isso, de facto... Também vimos a campanha de desinformação que houve a propósito do 11 de setembro. Claro. Bom, mas eu acho que este caso que o Fernando aqui traz é muito interessante. É que um dos antídotos para a desinformação é a transparência das instituições e da governação. Mas que é difícil numa gestão de uma pandemia. Não. Pois, mas, por exemplo, quando a China até hoje impede a própria OMS de ter acesso a todos os locais para estabelecer exatamente se foi de facto num laboratório e que, enfim, descontrolou ou se foi no mercado, etc. Isto alimenta a teoria da conspiração. Seja na China, seja aqui em Portugal. A falta de transparência das instituições ou dos processos alimenta a falta de transparência. Às vezes não é só conspiração, às vezes é irresponsabilidade. No exemplo que o Fernando estava a dizer sobre a SIDA, nós não nos esquecemos que houve responsáveis políticos que sufragaram a tese que a SIDA era uma invenção ou da pobreza ou dos americanos. O presidente da África do Sul, na altura, disse isso... O Zuma disse isso na altura aos microfones. Há uma coisa deliciosa que eu queria partilhar convosco. Eram os mandamentos da desinformação da KGB na altura. É tão irónico pensar que eles continuam tão atuais. O primeiro era procurar divisões sociais onde elas possam existir. O segundo, inventar uma grande mentira. O terceiro, dar-lhe um elemento de verdade para que a história se torne verossímil. Isto é fundamental, é nuclear em qualquer boa mentira. O quarto, limpar as mãos do assunto. 5, negar sempre. 6, jogar no longo prazo. No caso da desinformação sobre a SIDA, eles demoraram 4 anos a chegar onde verdadeiramente queriam chegar, aos Estados Unidos e à população afro-americana. Dos movimentos anti-vacinas foi uma questão de longo prazo, não é? Como é evidente. E é por isso que, para além dessa questão da transparência das instituições, eu acho que o trabalho do fact-checking é fundamental, e ainda bem que a União Europeia está finalmente a acordar. Há aqui problemas de regulação das plataformas digitais que se arrastam. A diretiva é da idade da pedra, do digital é de 2000, a última, e portanto está-se neste momento a trabalhar num regulamento sobre serviços digitais, que ainda vai demorar muito tempo até ser operacionalizado. Talvez não, porque agora na Austrália as coisas já mudaram a legislação. Sim, esse episódio do Facebook na Austrália é muito importante, Facebook e porque Google, está a alterar. Mostra aquilo que eu digo. Nós não podemos continuar a aceitar que as grandes plataformas digitais sejam desresponsabilizadas deste processo e que se lhes entrega a autorregulação, que é hoje o sistema. Depende da autorregulação delas, e elas têm algoritmos e também têm verdadeiros exércitos de empregados para fazer a moderação, mas nós todos os dias vemos como isso é completamente impossível. É impossível. Todos os dias há milhões de novos utilizadores de redes sociais. É e nesses correr milhões, atrás do muitos deles são falsos. Não é? É correr atrás da evolução da tecnologia. Ainda por cima, agora, ainda por cima na era da inteligência artificial, do reconhecimento facial e, por exemplo, que os chineses já estão a pôr em prática com consequências desastrosas do ponto de vista do Big Brother, de créditos sociais, controle político, etc. Eu estou a falar nisto e estou a lembrar que a União Europeia acaba de assinar um acordo de comércio com a China, que teoricamente fala muito de reciprocidade, mas justamente nesta área crítica estratégica não há reciprocidade nenhuma. Os chineses fazem aquilo que quiserem.
compram os mídias que quiserem, controlam o hardware e o software, fazem o que quiserem. E a Europa? Na China não tem, obviamente, as mesmas capacidades, que nem sequer é uma questão de reciprocidade, é uma questão de defesa estratégica da Europa. Essa é uma área onde, obviamente, não se devia abrir a porta, como, pelos vistos, este acordo está a abrir a porta. Espero que o Parlamento Europeu o chumbe. Mas aqui temos uma área que é absolutamente essencial, portanto, o trabalho de fact-checking rápido é essencial, mas depois também investir na literacia dos cidadãos, desde os miúdos aos mais velhos. Hoje temos imensos casos de miúdos, por exemplo, bullied e suicídios e etc., por causa das campanhas que são feitas pelas redes sociais, e temos imensos cidadãos mais idosos completamente burlados, enganados, à conta do... Porque também não há só a manipulação para efeitos políticos, e que eu acho que é dar cabo da saúde da democracia, mas é também a manipulação para ganhar dinheiro. Certo, isto é uma das motivações, não é? Qualquer banha da cobra hoje é vendida de forma muito mais rentável através das redes sociais, porque a maior parte dos cidadãos hoje está dependente das redes sociais para receber informação. E nós vimos no Parlamento Europeu, eu e o Carlos servimos na mesma comissão, que analisou todo aquele escândalo da chamada Cambridge Analytica, sim. Que era justamente uma empresa de utilização de dados pessoais dos cidadãos, à revelia deles, para os pôr ao serviço de uma propaganda direcionada, que servia Trump e servia o Brexit. Era mais do que propaganda, era manipulação. Manipulação, mas isso foi em que ano, essa comissão da Cambridge Analytica? Nós acompanhámos isso em 2018, 2019. E a minha questão é, e agora, estando no ano em que já estamos, em 2021, a Europa soube ou não soube preparar-se para situações dessas, e nomeadamente agora por uma... Não, a Europa está claramente atrasada, até porque a Europa acordou em 2018 para este problema. Acordou tarde demais e, como a Ana estava a dizer e bem... Acordou com o Brexit. Acordou, sobretudo, na lógica da autorregulação. Agora, há coisas que estão a caminhar no sentido positivo, não é? No início, Mark Zuckerberg dizia que eles não eram uma empresa de mídia, eles eram uma empresa tecnológica, eles não tinham nada a ver com os conteúdos. Eles só davam a ferramenta, só davam os instrumentos. Que eram plataformas e as pessoas é que eram responsáveis pelos... Quando se censura o Presidente dos Estados Unidos da América, na prática, está-se a fazer um voto de face relativamente a essa declaração. Está-se a assumir que tem responsabilidade. É porque eles acreditam que há responsabilidades das redes sociais, do seu instrumento, da sua ferramenta, naquilo que aconteceu na América. Aliás, o que aconteceu com as vacinas. Desde o ano passado, pela primeira vez, assumiram que tinham que alterar os algoritmos das páginas dos movimentos anti-vacina. Quando ele veio dizer que as crianças estavam imunes ao Covid, não é? E aí eles tiveram que... O Facebook tem uma política... A indignação que geral. Basicamente, eles começaram... O Facebook tem uma política altamente liberal, não é? Portanto, o Mark Zuckerberg sempre defendeu que a liberdade individual deve estar acima de tudo. Mesmo a liberdade para dizer uma barbaridade, uma mentira, uma idiotice. Para fazer dinheiro. Para ganhar dinheiro. Agora, eles mudaram a política, agora com a Covid-19. Eles introduziram uma diretiva que estão a cumprir de forma escrupulosa, que é todo o tipo de informação que seja passível de potencialmente provocar dano físico é eliminada. Eu conheço razoavelmente as políticas do Facebook neste domínio. Nós temos um acordo com o Facebook para verificação de informação. Há também que ser minimamente, ter alguma perspectiva a debater este assunto. A verdade é que das grandes plataformas, o Facebook é a única que está a fazer esforços honestos no sentido de combater a desinformação. Eles têm milhares de pessoas a fazer isso todos os dias, têm acordos com neste momento, cerca de 80 organizações em todo o mundo. Nós, no âmbito da Covid, só no âmbito da Covid-19, no outro dia nós tivemos uma conferência internacional. Só no âmbito da Covid-19 já foram desmentidas cerca de 15 milhões de falsidades. Eu não tenho dúvida que o Facebook está a fazer... É uma coisa brutal e é muito complicado. Estamos a falar de uma plataforma onde entram 8 milhões de conteúdos por segundo. Por segundo. É muito difícil, é quase impossível regular aquilo. E eles próprios estão, dentro do próprio Facebook, estão a fazer um esforço brutal na construção de ferramentas de inteligência artificial. Mas eles têm a noção de que têm a responsabilidade na gestão das vacinas. Mas têm a noção de que têm a responsabilidade, por exemplo, num tema como o das vacinas. Claro, evidente, e por isso é que tomaram uma decisão que é absolutamente de ruptura no Facebook,
que foi silenciar o Presidente dos Estados Unidos da América, não é? Certeza, mas O vamos Twitter cá ver. fez o mesmo. O Twitter fez o plataformas, mesmo. a Covid-19 e as eleições americanas que coincidiram, o WhatsApp mudaram limitou tudo nas redes a sociais. capacidade de reprodução de notícias. Sim. E com isso O ajudou WhatsApp que pertence ao Facebook, não é? Pertence ao Facebook. E o YouTube reduziu, sobretudo em políticos mais radicais, da extrema-direita e da extrema-esquerda, que utilizaram para apelar à violência, utilizou instrumentos nocivos da capacidade de financiamento, que foi impedir a publicidade paga e, portanto, dessa forma, limitar a atividade deles. Agora, voltando àquilo que a Ana estava a dizer há pouco, isso é muito importante, mas não resolve o problema. Claro, não resolve o problema. claro. Nós temos que ter aqui mais capacidade que ultrapasse a self-regulation, a autorregulação, e temos que ser capazes de apostar na literacia digital. Absolutamente. Eu hoje acho que é relativamente fácil a uma criança ou a um adulto separar aquilo que é informação de propaganda. Portanto, eu acho que a nossa sociedade preparou as pessoas para desconfiarem da propaganda. Sim, mas por exemplo, Agora, não da manipulação. A manipulação Manipulação é muito eficaz porque é insidiosa, é subtil. sim, porque quando se diz, por exemplo, que uma vacina tem um efeito negativo em 0,0005%, uma pessoa que lê não faz a mínima ideia se aquilo é mais ou menos. Todas as vacinas que a pessoa tomou na vida têm problemas numa percentagem maior. A própria taxa de mortalidade da Covid é superior a isto, mas as pessoas não pensam nisto assim. Com certeza, Ricardo, eu não... As pessoas também não têm literacia estatística, não é? Não tenho a presunção de ensinar o Pai Nosso ao vigário, não é? Não vou ensinar ao Ricardo Costa como é que se faz informação e como é que se usa a informação. Não, é que gerir informação científica é uma coisa que nós próprios jornalistas não estávamos muito habituados. A forma de vender uma notícia, sabe melhor do que eu, a forma de vender uma notícia pode ser séria, pode ser rigorosa, pode ser assente nos factos, ou pode ser orientada para suscitar uma emoção. E neste momento, naquilo que nós estamos a ver com a manipulação da desinformação, é isso. Nós não estamos a apelar à inteligência das pessoas, estamos quem faz esse tipo de ação, estão a desencadear reações emocionais básicas. Claro, as redes sociais são profundamente emocionais, não funcionam numa base racional, não é? Mas não tínhamos ilusões que eu não descarto a necessidade de colaboração com as plataformas tecnológicas, acho que sim. Claro, isso tem que Agora, haver. elas têm que ser quebradas, o poder deles. Por exemplo, que se foi o teste que aconteceu com o Facebook a enfrentar a Austrália, porque a Austrália quis e bem cobrar uma parte dos lucros do Facebook à conta, são feitos à conta das notícias dos mídias tradicionais australianos, e eles tiveram uma atitude absolutamente inacreditável. Aliás, não foram acompanhados pelo Google, que percebeu que aquilo acabava por ser contraproducente. Eles estão sob pressão. Há um hearing no Senado americano, agora no dia 25 de março, exatamente por causa do que se passou, de todas estas, e designadamente a forma como as plataformas se prestaram, por exemplo, a publicitar até o ataque ao Capitólio e todas outras coisas terríveis que temos visto nos outros tempos. Sabem que a administração Biden quer fazer, de resto, uma cimeira mundial sobre as questões da democracia que passam pela desinformação, portanto, pela campanha, contrariar as campanhas de desinformação. E eu penso, e sabem também, que da parte da União Europeia começa finalmente a haver, não só há esse trabalho agora de preparação do regulamento dos serviços digitais, que visa regular muitos outros aspectos que têm a ver da relação de cada um de nós com as próprias plataformas, de pedir, enfim, e garantir que os dados não são abusivamente utilizados, garantir a remoção de conteúdos ofensivos, etc., que não funcionam todos os dias. Eu estou no Twitter e todos os dias estou a ver que nunca bloqueio ninguém, quero ver tudo, mas estou a denunciá-los e raramente tenho reações em relação às denúncias que faço. Eles sabem que, portanto, há uma ofensiva. A União Europeia pôs de pé já em junho passado este observatório com um gente multidisciplinar, um observatório sobre os mídias digitais, exatamente para ver como travar e contrariar as campanhas de desinformação. E há ainda outro aspecto que é a questão da fiscalidade, que eu acho que é essencial. Não é só regulação desde logo pela via da proteção de dados, que já temos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, a que eles tiveram que se submeter. Quer dizer, eu estava no Parlamento Europeu a trabalhar, até fiz um relatório sobre Big Data e tinha-os todos os dias no meu
no meu gabinete. Lembro-me bem que, a certa altura, quando eu própria fui vítima de um esquema de desinformação que vinha sinistro do Cazaquistão, envolvia Malta e não sei o quê, se eu tivesse recorrido à forma de recurso normal do Facebook, estava feita. Só que, por acaso, como o homem do Facebook em Bruxelas estava a vir ver-me regularmente, porque eu estava a fazer um relatório sobre Big Data, telefonei-lhe e foi de um dia para o outro que a página foi removida. Eu tenho É melhor guardar esse número. Eu tenho a certeza que aqui foi um privilégio, obviamente, por causa da posição que eu tinha ali, dele saber que... Sim, mas, Ana, mas vamos ser sérios. Isto não é um problema só da sociedade e dos políticos relativamente às plataformas e a quem faz estas campanhas. Há dirigentes políticos que são responsáveis pela cumplicidade com isso. Por exemplo... Completamente. Olha, o número 2 deste momento do Facebook é o Nick Clegg, que foi o líder trabalhista britânico. Líder liberal. Trump foi cúmplice disso. Orbán é cúmplice de campanhas de desinformação. Não digo todos os dias, mas todas as semanas. Ele diz coisas, por exemplo, que a Comissão Europeia é responsável pela imigração ilegal. E as coisas do Jorge Soros, ele também ajuda. A desinformação está diretamente ligada... O Supremo Tribunal de Justiça brasileiro conduziu uma investigação às fake news no Brasil que provou, não há decisão ainda transitada em julgado, mas a investigação está feita, que era o filho do Bolsonaro, o vereador, eventualmente também o deputado, o Eduardo, os líderes de uma estrutura de desinformação ilegal. É o gabinete do ódio. O gabinete do ódio. Portanto, há gente ao mais alto nível na política que é responsável de cumplicidade com isto. E, portanto, mas com certeza. Eu lembro-me... As plataformas são responsáveis por vender rápido para vender banha da cobra ou para vender trampos ecos. O Ricardo Costa escreveu aqui há uns tempos um artigo magnífico na revista de Expresso que falava um bocadinho sobre isso, sobre a relação entre a desinformação e os movimentos populistas, nomeadamente os movimentos populistas de direita. Claro. E relatava, basicamente, o périplo de Steve Bannon por alguns países europeus no sentido... Tentou fazer uma coisa em uma escola em Itália, mas não conseguiu. No sentido de incentivar uma série de movimentos populistas, nomeadamente em Itália, com Matteo Salvini, que curiosamente... Salvini, quando ganhou, quer dizer, quando conseguiu o melhor resultado, sempre agradeceu a Deus ao Facebook. Exato. A extrema-direita, de facto, está totalmente à frente das outras forças políticas no domínio das redes sociais. Quer dizer, como é que se explica, por exemplo, que nós estejamos todos os dias a falar sobre o fenómeno André Ventura, em todos os jornais, agora em todas nas eleições americanas, etc. Quer dizer, quando nós vemos o peso eleitoral de André Ventura, neste momento será de, 7, 8%, e depois o peso mediático, qual é? O peso mediático é totalmente desproporcional relativamente àquilo que é o peso político. Este é o grande segredo para o crescimento dos movimentos populistas. Fernando, nas eleições americanas, viu-se, a campanha do Biden e do Partido Democrata e até de republicanos anti-Trump foi uma campanha super profissional, agressiva e que usou todos os meios do Facebook e do Google, tudo o que tinham à disposição. Portanto, não houve uma arma guardada. Ali foi tudo, ou seja, todas as armas que o lado do Trump dispunha, eles usaram-nas todas. Não deixa de ser, mas não deixa-me só este detalhe. Não deixa de ser interessante. O Biden ganhou por pouco e o que terá feito a diferença na eleição americana terá sido o facto de o Donald Trump ter sido assassinado pela sua rede social de eleição, o Twitter. Eu lembro-me quando foi a Web Summit, a penúltima Web Summit, veio cá o estratega digital do Donald Trump, o Brad Parscale. E há um jornalista da Reuters que lhe pergunta qual seria o segredo para que Trump voltasse a ser eleito. Ele disse apenas, keep tweeting. A verdade é que foi no momento em que Donald Trump deixou de tweetar, naquelas 2 últimas semanas em que o discurso dele passou a ser verificado, nomeadamente por jornais de verificação de factos, que ele começou de facto a fraquejar nos resultados eleitorais, nas sondagens, etc., e acabou por perder a eleição. Talvez. É simbólico. Eu acho que a cena do Capitólio foi mortal. Sim, também, claro. Mas a ligação, digamos, da metodologia dessas forças de extrema-direita em toda a Europa e também nos Estados Unidos, e a ligação
ao KGB e a atual liderança russa não é por acaso, não é só na metodologia, é na própria ideologia. É na própria ideologia que há muitas semelhanças. E há um outro aspecto que eu acho que põe neste momento as plataformas digitais que estão a fazer lucros faraónicos à conta designadamente da pandemia. A pandemia veio agravar tudo, mas veio fazer subir desproporcionadamente os lucros, todas estas grandes plataformas tecnológicas. Mais uma razão porque elas precisam de ser controladas pelos governos, pelas instituições, pela Europa. E uma das vias não é só a regulação, que não exclui, portanto, colaboração, pelo contrário, mas é também a via da fiscalidade, da taxação. E eles sabem que isto está nas cartas. Está nas cartas nas conversas da Europa com a administração Biden. As administrações anteriores resistiram muito, mas agora há a abertura da administração Biden para isso. E eu penso que aqui a Europa pode fazer uma grande diferença se de facto se entender com a administração Biden nesta matéria para quebrar estas enormes empresas que são mais fortes do que muitos Estados. Quer dizer, isto não é uma matéria em que um país como Portugal sozinho possa regular. Precisamos da Europa a fazer a diferença. Helena, hoje ou ontem, que a Presidência Portuguesa e a Comissão Europeia disseram que estão perfeitamente convencidos que até meados deste ano haverá um acordo com a administração Biden, portanto com os Estados Unidos da América, relativamente à taxação do digital. E isso é um passo em frente imenso. É uma questão Quer sob o ponto de vista das novas receitas da União Europeia, que nós precisamos... Quer do quebrar estas grandes plataformas e mais dar oportunidades às empresas tecnológicas europeias, porque esta é uma matéria onde também estamos completamente dominados pelas americanas hoje e amanhã pelas chinesas. E sobretudo se esse acordo for por diante, então estamos completamente comidos pelos chineses. Sim. Carlos, uma questão que tem sido sempre um alvo destes movimentos de fake news é da desacreditação lenta, mas inexorável das instituições europeias. Desse ponto de vista, e foi isso, aliás, uma da maneira como começámos o programa, o tema da pandemia, da gestão das vacinas, pode ser um teste quase de fogo real para as instituições europeias? Ricardo, é seguramente, mas não é o único. Vamos ver. É aquele que hoje está mais presente nas nossas vidas. Mas ao longo destes anos nós temos visto muitos outros ataques à Europa, quer vindo dos russos, porque evidentemente há interesses geoestratégicos. Para a Rússia interessa uma Europa debilitada, por causa das suas ambições geoestratégicas no leste, quer pela circunstância da Europa ser no mundo das instituições, antes de Biden falar, que mais punham o dedo relativamente às violações de direitos humanos da gestão de Putin. E, portanto, há claramente, para a administração russa, a eleição da União Europeia como um target. Mas há aquilo que eu chamaria a iliteracia europeia. Por exemplo, aquilo que, outra vénia, a SIC Polígrafo Europa, fizeram relativamente ao peso de Portugal no Conselho. Sim. É uma forma de explicar de forma pedagógica como é que as coisas são. Porque há aqui uma ambivalência. Nós queremos sempre que a Europa seja mais eficaz, que decida mais depressa e que decida a nosso favor. Mas nós não podemos esperar que a Europa decida sempre a favor de Portugal, porque a Europa não é Portugal, a Europa são 27 Estados-membros e Portugal são 2% da Europa. A nossa capacidade estratégica está em fazer coincidir o interesse de Portugal com o interesse comum. Mas, evidentemente, que a Europa é uma grande democracia em que temos que intervir. E ainda tivemos recentemente um bom exemplo com a aprovação, graças à liderança de Portugal, fez toda a diferença, para a aprovação do chamado relatórios país por país, que se exige exatamente para controlar as grandes multinacionais na fiscalidade e impedir os esquemas país a país. Mas, e aqui Portugal pôde fazer a diferença e fez a diferença, mostrando exatamente, como o Carlos estava a dizer, que o interesse europeu se conjugava com o nacional. Agora, há incoerências. E, por exemplo, ainda neste no digital, nós temos a diretiva da e-privacy, que foi passada de resto do nosso tempo, e essa diretiva eliminou uma obrigação que no fundo, um esquema colaborativo com as grandes plataformas que já funcionava para eliminar, por exemplo, para eles serem obrigados a remover os conteúdos que, por exemplo, tinham a ver com a instigação do terrorismo ou a radicalização, e a pornografia com exploração sexual de crianças. E isso foi eliminado da diretiva de e-privacy. Neste momento a Comissão está a tentar renegociar isso.
E há aqui muitas incoerências da União Europeia também. Tem mesmo que terminar. Agradeço a Ana Gomes, ao Fernando Esteves e ao Carlos Coelho esta participação no debate Polígrafo SIC Europa. Começámos pelo tema das vacinas. Amanhã esperamos que a Agência Europeia do Medicamento dê então luz verde à AstraZeneca, ou carimbe novamente essa luz verde para que possamos retomar um processo de vacinação que tem sido muito afetado também por decisões políticas, mas também por muita desinformação, o tema que nos ocupou durante este primeiro debate do Polígrafo SIC Europa. Boa noite.